Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje nós temos em mãos um material que, para quem atua no direito de família no Brasil, é um prato cheio. Um compilado dos artigos 315 a 337 do Código Civil Italiano, já com as atualizações que vão até 2025. E o que torna essa análise tão pertinente é que a Itália passou por uma reforma, profunda em 2013. Uma reforma que redefiniu completamente a relação entre pais e filhos sob a ótica da lei. É uma fonte riquíssima de direito comparado. Exato. Nossa missão aqui é desempacotar essa reforma. Vamos entender não só o que mudou na letra da lei, mas, a filosofia por trás dela. A ideia é extrair os insights mais importantes para a prática do advogado brasileiro. Ok, vamos começar pelo que parece ser o pilar de toda essa mudança. A gente vê logo de cara uma alteração que pode parecer sutil, mas que carrega um peso simbólico e prático, imenso. A lei italiana aboliu o termo potestade genitoriale, que seria o nosso antigo pátrio poder, né? E substituiu por responsabilitario genitoriale, ou responsabilidade parental. Por que essa troca de palavras é tão fundamental? Porque ela vira o jogo conceitual de cabeça para baixo. Poder, pressupõe uma relação hierárquica, quase de propriedade. O pai, como detentor do poder, tem direito sobre o filho. Certo. A obrigação dos pais perante o filho. O filho agora é o verdadeiro centro da relação jurídica. O interesse da criança se torna a bússola que guia todas as decisões. E essa nova bússola já aponta para uma direção bem clara desde o primeiro artigo, o 315. Ele diz: todos os filhos têm o mesmo estado jurídico. Ponto. Simples e direto. Isso liquida com qualquer distinção histórica. Qualquer uma. Filhos nascidos dentro ou fora do casamento não importa mais. Exato. É a base para tudo que vem depois. E na sequência, o artigo 316 já nos mostra como essa responsabilidade funciona na prática. Ele diz que ela é exercida por ambos os pais, de comum acordo. Mas a parte mais revolucionária é o complemento, considerando as capacidades, as inclinações naturais e as aspirações do filho. Quer dizer, a lei está dizendo explicitamente que a criança não é uma tela em branco, onde os pais pintam o que querem. A personalidade, os talentos, os desejos do filho, por força de lei, precisam fazer parte do cálculo dos pais. Isso é muito forte. É fortíssima. E abre a porta para o que talvez seja o coração da reforma, o artigo 315 bis. Se a gente pudesse resumir esse artigo, ele seria a Declaração de Direitos da Criança dentro do Código Civil. Sim, a lista é impressionante. O filho tem o direito de ser mantido, educado, instruído, assistido moralmente, crescer na família, manter relações com parentes. É uma blindagem completa. Mas o ponto que realmente me fez parar para pensar foi o direito de ser ouvido. O diritto all'ascolto. Conte-me o que te chamou a atenção. A especificidade. A lei diz que o filho, a partir dos 12 anos, ou até antes se tiver capacidade de discernimento, tem o direito de ser ouvido em todas as questões e procedimentos que lhe dizem respeito. Não é uma recomendação, é um direito. Isso muda completamente o status da criança num processo judicial, não? Muda da água para o vinho. A criança deixa de ser o objeto da disputa sobre quem os adultos decidem e passa a ser um sujeito processual, uma parte com voz ativa. Então, num processo de guarda, por exemplo. Exato, imagina um processo de guarda. No Brasil, ouvir a criança muitas vezes depende da sensibilidade do juiz, do psicólogo. Na Itália, a partir dessa reforma, torna-se um passo processual obrigatório em muitos casos. A opinião de um adolescente de 14 anos sobre com quem quer morar não é apenas uma informação, é um elemento que o juiz deve considerar na sua decisão. Mas essa via tem mão dupla, o que eu achei muito interessante. O artigo não para nos direitos. Ele também estabelece deveres para o filho. O que é fundamental para o equilíbrio. O mesmo artigo 315 bis estabelece que o filho tem o dever de respeitar os pais e, olha que interessante, de contribuir para o sustento da família enquanto vive com ela de acordo com suas capacidades e renda. Isso é para evitar aquela situação do filho de 30 anos que não trabalha e exige tudo dos pais. Em parte, sim, mas a lógica é mais profunda, sabe? É o reconhecimento de que a família é uma comunidade de auxílio mútuo.
Ao conceder direitos e voz, a lei também diz que a criança, à medida que cresce e se torna capaz, também tem responsabilidades dentro desse núcleo. Não é uma relação puramente assistencialista. É uma via de mão dupla que amadurece com o tempo. Faz todo sentido. E falando em sustento, isso nos leva a um terreno muito prático: dinheiro e bens. O artigo 316 bis, que trata da contribuição para o sustento, me surpreendeu por um detalhe que no Brasil gera muita discussão judicial. Imagino qual seja a obrigação dos avós. Exatamente. A lei italiana é categórica. Se os pais não têm meios suficientes, a obrigação de prover o sustento recai sobre os outros ascendentes, ou seja, os avós. Não há margem para interpretação. É uma responsabilidade subsidiária direta. E a lei italiana vai além na busca pela efetividade. Ela cria um mecanismo de cobrança muito ágil. O juiz pode, por decreto, determinar que o empregador do genitor devedor pague uma parte do salário diretamente ao genitor que tem a guarda. Uau! E o mais importante para os advogados que nos ouvem é que esse decreto judicial é um título executivo. Isso significa que ele pode ser executado imediatamente sem a necessidade de um novo e longo processo de execução de alimentos. É uma ferramenta de celeridade processual, assim, notável. Isso é eficiência na veia. E quanto à gestão do patrimônio que o filho possa ter? Tipo uma herança ou um bem doado? Aí entramos no artigo 320, que é um Manual de Proteção Patrimonial do Menor. A lei é muito inteligente na sua divisão. Para os atos de administração ordinária, as despesas do dia a dia, a gestão de um aluguel simples, por exemplo, os pais podem agir separadamente. Há uma presunção de que agem em concordância. Mas para as decisões mais pesadas, a coisa muda. Coisa muda de figura, e muito. Para os chamados atos de administração extraordinária, a lei exige não só o consentimento de ambos os pais, mas também autorização judicial prévia. E a lista é bem específica: vender ou hipotecar imóveis, aceitar ou renunciar a heranças, contra empréstimos. Entendi. Coisas que podem ter um impacto grande e de longo prazo. Exatamente. E o critério que o juiz usa para autorizar ou não esses atos Qual é? é um só, e é bem rigoroso: a necessidade ou utilidade evidente para o filho. O juiz atua como um guardião final do patrimônio do menor. Os pais precisam convencê-lo de que aquele negócio é inquestionavelmente bom para o filho. Não basta ser um negócio bom para a família, entende? Tem que ser bom para o dono do patrimônio, que é a criança. E ainda nesse tema da família como uma rede e não apenas um núcleo, um outro artigo me chamou atenção. O 317 bis. Ele fala dos avós de uma outra perspectiva. O direito de convivência, certo? Sim. A lei formaliza que os avós têm o direito de manter relações significativas com os netos. E se os pais criam obstáculos a essa relação, os avós podem ir à justiça para garantir esse direito. Isso me parece um avanço tremendo, reconhecendo legalmente o papel dos avós na formação da criança. É um reflexo de uma compreensão sociológica mais ampla da família. A lei reconhece que os laços intergeracionais são vitais para o desenvolvimento saudável de uma criança. Não é só uma questão de afeto, é um direito da criança e do avô, juridicamente protegido. Isso dá aos avós uma legitimidade para agir que em muitos sistemas ainda é vista com ressalvas. Ok, nós desenhamos um cenário ideal, onde a responsabilidade é exercida, os direitos são respeitados. Mas a realidade do direito de família muitas vezes lida com o oposto. O que acontece quando os pais falham gravemente? A lei italiana prevê uma taxa de ferramentas para o juiz, com medidas de intensidade variável. A mais drástica de todas é a decadência, prevista no artigo 330. É a perda da responsabilidade parental. A nossa destituição do poder familiar. E quais são as hipóteses para uma medida tão extrema? A lei exige grave prejuízo para o filho, decorrente da violação dos deveres ou abuso de poder. A palavra-chave é grave. Não estamos falando de falhas comuns, mas de situações de violência, abandono, negligência severa.
E o juiz pode não apenas decretar a perda da responsabilidade, mas também ordenar medidas protetivas urgentes, como o afastamento do filho de casa ou, o que é muito importante, o afastamento do genitor agressor da residência da família. Mas nem toda conduta errada dos pais é tão grave a ponto de justificar a perda total da responsabilidade, imagino. E se a conduta é prejudicial, mas não chega a esse extremo? Por exemplo, um pai que aliena a criança contra a mãe, mas ainda provê o sustento e cuida de outros aspectos. Ótimo exemplo. É exatamente para essas zonas cinzentas que serve o artigo 333. Ele trata da conduta do genitor prejudicial aos filhos. Se a conduta é prejudicial, mas não a ponto de justificar a decadência, o juiz pode adotar medidas convenientes. Medidas convenientes são um termo bem aberto. O que isso poderia significar na prática? E essa é a beleza do artigo. Ele dá flexibilidade ao juiz. Pode ser uma advertência formal, a determinação de terapia familiar obrigatória, a imposição de um regime de convivência supervisionado, ou até mesmo o afastamento temporário da criança. A ideia é que o juiz tem um leque de opções para calibrar a intervenção do Estado de forma proporcional ao problema. É uma abordagem muito mais cirúrgica. Ou seja, a lei oferece desde um bisturi até uma serra elétrica, e cabe ao juiz escolher a ferramenta certa para cada caso. Perfeita analogia. E essa caixa de ferramentas inclui até a possibilidade de conserto. O artigo 331 prevê a reintegração da responsabilidade parental. Se as causas que levaram à perda desaparecerem e for provado que não há mais perigo para a criança, o genitor pode ser reintegrado em seus direitos e deveres. O sistema não busca apenas punir, mas sempre que possível, restaurar os laços familiares de forma saudável. Essa flexibilidade é fascinante. Mas talvez o cenário mais comum onde essa caixa de ferramentas é testada ao limite é quando os próprios pais se separam. Exatamente. É aí que todos esses princípios são colocados à prova de fogo. Como a lei garante que os direitos da criança são protegidos quando a unidade familiar se desfaz? A partir do artigo 337 bis, o Código entra nesse terreno. E a premissa de partida, no artigo 337 ter, já define todo o caminho. O filho menor tem o direito de manter uma relação equilibrada e contínua com cada um dos pais. Não é um direito dos pais de ver o filho. Exatamente. É um direito do filho de conviver com ambos. A perspectiva é, mais uma vez, a da criança. As palavras equilibrada e contínua são muito fortes. Como a justiça italiana traduz isso em decisões práticas? Significa guarda alternada, tempo 50-50? Não necessariamente. Equilibrada não significa matematicamente igual. Significa uma distribuição de tempo e responsabilidades que atenda às necessidades específicas daquela criança, daquela família, garantindo a presença significativa de ambos os genitores na vida dela. Por isso, a lei orienta fortemente o juízo a priorizar o afidamento condiviso, a nossa guarda compartilhada como regra geral. A guarda unilateral passa a ser a exceção, justificada apenas quando a compartilhada se mostrar contrária ao interesse do menor. E como ficam as grandes decisões sobre a vida da criança? Escola, saúde, religião, nesse cenário de guarda compartilhada pós-divórcio. O mesmo artigo 337 ter estabelece que as decisões de maior interesse devem ser tomadas em conjunto. Se houver desacordo, a decisão cabe ao juiz. Mas a lei incentiva a autonomia. O juiz deve validar os acordos feitos pelos pais, desde que não prejudiquem os filhos. E, mais uma vez, a lei reforça o direito da criança de ser ouvida nessas decisões. A voz dela continua sendo um fator relevante. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? Para mim, a grande mensagem é que a legislação italiana fez uma aposta corajosa, a de tratar a criança como um cidadão pleno de direitos desde o nascimento. A lei saiu de um modelo protetivo, paternalista, para um modelo de corresponsabilidade e participação. Exatamente. A mudança de poder para responsabilidade não foi só cosmética, ela irrigou cada um desses artigos, criando um ecossistema legal onde o norte é sempre o bem-estar e o desenvolvimento da criança como indivíduo, com suas próprias necessidades e aspirações,
Mesmo na separação, o foco não é dividir a criança, mas garantir que ela continue tendo acesso a ambos os pais de forma integral. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma provocação para quem nos ouve. Sim. Um pensamento para levar para a prática. A lei italiana, como vimos, formalizou e tornou sistemático o direito da criança de ser ouvida diretamente pelo juiz. A pergunta que fica é: como essa prática, se fosse aplicada no Brasil, não como uma faculdade do juiz, mas como uma regra fundamental do processo em disputas de família, poderia transformar a qualidade das decisões sobre guarda, convivência e mediação familiar? O que mudaria se a voz da criança se tornasse um elemento central e obrigatório em nossas cortes? Uma questão poderosa para encerrar. Muito obrigado pela companhia nesta análise aprofundada. Se este conteúdo foi útil para sua prática ou seus estudos, considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos temas.